Como recomeçar a vida. Nessa mensagem, Tiago Brunet fala sobre como recomeçar a vida em 3 passos. Ouça até o final. Deus te abençoe. A vida não se trata só de começar, mas também de recomeçar. Eu tenho várias histórias, mas a gente pode começar com uma bem tradicional, que é a história de Noé. Deus decide recomeçar o mundo. Lá em Gênesis 6, Deus olha para o mundo e vê que o mundo está muito mal. Ele se arrepende de ter criado o homem e fala, eu vou recomeçar o mundo. Ele literalmente aperta o botão de restart. Ele manda Noé achou graça aos olhos de Deus, ele manda Noé construir uma arca. Somente quem estivesse dentro dessa arca estaria vivo depois do dilúvio para poder recomeçar o mundo. Fico pensando no seguinte, logo no início da criação, Gênesis 1 começa o mundo, Gênesis 6 Deus está recomeçando o mundo. 5 capítulos foram suficientes para Deus perceber que tinha alguma coisa errada e falar o seguinte, vou recomeçar. Vou te fazer uma pergunta. Se Deus recomeçou, por que você insiste em lutar contra os recomeços da vida? Por que você insiste em começar de novo algo que dessa vez você pode fazer melhor? Porque quando você recomeça, você nunca recomeça do zero. Você recomeça com a oportunidade agora, com mais experiência, sabendo o que dá certo e o que dá errado, com mais habilidades. Você consegue agora, com mais maturidade, tomar decisões diferentes, agir diferente. Então, recomeçar é necessário. Recomeçar é o caminho. Agora, se você tem que recomeçar 2, 3 vezes na mesma área, então o problema é seu. Então, a responsabilidade é sua mesmo. Então, você está com problema. Mas o recomeço, por si só, não aponta que é um problema seu necessariamente. Às vezes é, às vezes não é. É simplesmente oportunidades divinas para você fazer melhor dessa vez. E, além de Deus recomeçar ali com Noé, teve várias pessoas que tiveram que recomeçar. Por exemplo, Jacó. Jacó era o queridinho da mamãe, vivia lá nas tendas com o pai e com a mãe. E aí, por causa da perseguição do irmão, ele tem que fugir de casa apenas com um bastão na mão, apenas com um cajado na mão e recomeçar a vida. Ele recomeça e consegue fazer bem, recomeçar bem. Nós temos que entender que existe uma bênção no recomeço. É lógico que existe. Existe uma bênção no recomeço. Tiago, qual é o maior exemplo de recomeçar? Nós temos muitos, né? Jacó recomeçou. Você imagina que Davi diversas vezes teve que recomeçar. Primeiro ele era pastorzinho de ovelhas, aí ele criou um nível maior, começou a ser capitão do exército de Saul, aí Saul fica com inveja dele, reduz ele, aí ele tem que fugir, aí ele vira fugitivo, fica anos no deserto fugindo, até que ele vira rei só de uma parte de Israel em Hebrom, depois ele vira rei de todo Israel, depois Absalão toma o trono dele, ele tem que ser fugitivo de novo, ou seja, Davi viveu de começar e recomeçar, começar e recomeçar. Então nós temos que entender que é o seguinte também, o que nós aprendemos com os grandes heróis, com as grandes heroínas da fé? Que recomeçar é uma oportunidade de fazer melhor. Se você não fizer melhor dessa vez, então não foi Deus que botou essa oportunidade de recomeço, é você que está fazendo errado. Agora, o nosso personagem bíblico de hoje vai ser Ruth. Eu quero te explicar um pouco a história de Ruth. Porque eu acho que a história de recomeço dela é incrível. É incrível, porque ela era moabita, ou seja, ela era da terra de Moabe, não era de Israel, ou seja, não era do povo escolhido, sabe? Ela não era uma religiosa, não era uma pessoa que estava conectada diretamente ali com Deus. Mas casou com um homem que vinha da terra de Israel. Seu marido morre, o seu sogro morre, e ela fica na mão da sogra. Numa época que viúva não se sustentava. Numa época que viúva não tinha herança, numa época que viúva não tinha esperança. Ela abraça a sogra dela e fala, minha sogra, para onde você for, eu vou. E a sogra fala o seguinte, não, minha filha, vai tentar vida em outra coisa, porque eu não tenho nada mais para oferecer para você. Ela fala assim, mas eu vou continuar com você, eu vou te servir. Onde você for, eu vou. Onde você repousar, vou repousar. O teu Deus será o meu Deus.
Ela falou assim, então, vamos voltar para a terra de Israel. Eu vou voltar para a terra de Israel, porque Noemi, a sogra dela, era da terra de Israel. Ela falou, eu vou voltar para lá, vem comigo. Aí Ruth vai agora para uma terra estrangeira, que não era dela, porque Ruth era moabita, ela foi para Israel. Outro idioma, outra religião, outra cultura. Ela vai literalmente recomeçar. Antes ela era uma mulher bem casada, agora ela é uma viúva. E viúva, nessa época aqui, a gente está falando de 3.000 anos atrás, no mínimo, viúva estava jogada ao léu, não tinha esperança. E aí, Ruth vai lá para a terra de Israel com Noemi, e Noemi fala o seguinte, olha, vamos trabalhar nos campos de Belém, porque eu tenho um parente lá. Eu tenho um parente que vai dar uma oportunidade para a gente. E Ruth está lá, catando as espigas, começa a trabalhar no campo. O recomeço dela é meio penoso. Só que o impensável acontece. O dono daquelas terras, um homem temente a Deus, um homem muito rico, Boaz, se apaixonou por Ruth. Ou olhou para ela e falou, essa é uma mulher que pode ser minha esposa. Não era comum um homem rico, um homem bem-sucedido, escolher uma viúva para casar. Ele podia ter escolhido qualquer outro. Mas quando você recomeça do jeito certo, Deus abre uma oportunidade que você não tinha e nunca teria. Vou repetir. Quando você recomeça do jeito certo, Deus abre uma oportunidade que você não tinha e nunca teria. Ruth podia ter recomeçado lá em Moabe, mas ela prefere continuar com a sua sogra e recomeça em Israel, ou seja, ela recomeçou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, porque quem apresentou Boaz para Ruth foi a sua sogra, ex-sogra agora, né? Noemi. Você está entendendo como o destino, cada detalhe importa, a pessoa que está contigo do teu lado importa, a geografia em que você está localizado importa, o timing de acontecer as coisas importa, ou seja, quando se trata de destino, cada detalhe importa. Se Ruth estivesse em Israel, mas não estivesse com Noemi, ela não seria apresentada em Boaz. Se ela estivesse com Noemi, mas não estivesse em Israel, estivesse em Moab, ela não conheceria Boaz. Ou seja, Tiago, mas como é que eu sei que esse casamento foi de Deus? Além de Ruth sair de qualquer pendência, de qualquer limite, até os financeiros que ela tinha, além disso, Boaz e Ruth tiveram filhos. O nome do filho de Boaz e Ruth, alguém lembra? Obed foi o filho de Ruth e Boaz. Desse recomeço nasceu Obed. Obed era pai de quem? De Jessé. E Jessé foi o pai de quem? Do rei Davi. Ou seja, Ruth foi tataravó do grande rei Davi. Tataravó do grande rei Salomão. Ou seja, uma linhagem, lembrando que Jesus também é da linhagem de Davi. Então, olha só, presta atenção. Um recomeço não só mudou a história pessoal de Ruth, colocou ela na história para sempre. Mas ela soube recomeçar. Se Ruth não tivesse rapidamente recomeçado, provavelmente ela ficaria depressiva. Além da pobreza, que iria começar a faltar tudo para ela, além da pobreza financeira, ela iria ficar depressiva para baixo, autoestima lá embaixo. O recomeço é uma oportunidade, inclusive, de você mudar financeiramente, de você elevar a sua autoestima. E às vezes você precisa, é engraçado o ser humano, né? O ser humano às vezes precisa de um estímulo, e geralmente um estímulo ruim, ou seja, perdeu o emprego, perdeu o casamento, perdeu alguma coisa, para ter o estímulo suficiente para recomeçar. Que doideira! Você podia recomeçar sem tragédias na vida. Percebeu que isso aqui não está dando resultado. Percebeu que esse não é seu caminho. Para e recomeça. Para que você vai esperar perder o casamento? Para que você vai esperar perder a vida financeira, a empresa? Para que você vai esperar perder o seu ministério? Para e recomeça. Quando se trata de casamento, recomeça com a mesma pessoa, recomeça cumprindo os princípios. Ponto número 1 que eu vou te ensinar. 3 coisas para você recomeçar. Não negocie princípios no recomeço. Não negocie princípios. Ou seja, recomeça, mas falando a verdade. Recomeça, mas fazendo do jeito certo. Ah, Tiago, mas assim eu vou ganhar menos. Se eu declarar todo o imposto, tudo isso que... Recomeça do jeito certo.
recomeçar exige que, se você quiser recomeçar com Deus, do jeito certo, exige que você não negocie com os princípios. Seja fiel aos princípios. Para você recomeçar, ponto número 2. Esteja com a pessoa certa na geografia correta. Ou seja, Ruth recomeçou ao lado de Noemi, que já não tinha mais nenhuma obrigação com ela, era ex-sogra, né? Porque o seu filho tinha morrido, o marido de Ruth. Ela recomeça com Noemi e na geografia de Israel. Então, isso aqui é interessante. Para você recomeçar do jeito certo, você, primeiro, não pode negociar princípios. Segundo, você precisa estar com a pessoa certa na geografia correta. Senão você recomeça com os mesmos erros anteriores. Você começa com dificuldades ainda maiores que anteriores. Ou seja, o que eu estou querendo fazer te alertar, é que você precisa recomeçar com resultados muito maiores agora. Você precisa recomeçar avançando muito mais rápido agora. Terceiro ponto do recomeço. Você que precisa recomeçar sua vida profissional, recomeçar sua vida emocional, sua vida sentimental, você precisa dar um restart na tua vida. Aliás, bota aqui nos comentários. Se existisse um botão restart. Se existisse um botão restart, recomeçar na sua vida, em que área você apertaria o botão restart? Você tem duas opções para responder agora. Você pode responder a opção todas. Eu recomeçaria a minha vida inteira, eu nasceria de novo. Ou o nome de uma área que você precisa, financeira, casamento, emoções, etc. Vida espiritual, ministerial. Coloca agora nos comentários. Se existisse um botão restart, um botão recomeçar, você apertaria o botão restartar todas as áreas, começar minha vida de novo, ou uma área específica? E bota o nome da área. Vai lá nos comentários, eu quero ler. Quero ler isso aí. Muita gente colocando, eu recomeçaria a minha vida financeira. Dá tempo. Eu recomeçaria a minha vida sentimental. Uau. Muita gente sofrendo nos sentimentos, tá? Muita gente sofrendo no casamento, muita gente sofrendo nos relacionamentos. E algumas pessoas botando, eu recomeçaria a minha vida inteira, eu recomeçaria todas as áreas, tá tudo ruim. Então você vê a importância do recomeço, pessoal. Hoje, na semana em que a gente está falando de reedição emocional, de cura emocional, eu preciso de trazer a oportunidade do recomeço. Eu preciso de trazer que existe um caminho para você recomeçar e dessa vez fazendo certo. Então, primeiro ponto, não negocie princípios. Segundo ponto, esteja com a pessoa certa na geografia correta. Terceiro ponto, jamais repita os erros da última vez. Jamais repita os erros da última vez. Ou seja, quando eu quebrei anos atrás, ontem eu estava jantando com um grande empresário aqui do Brasil, e uma coisa que a gente estava conversando sobre quebra e tal. Ele falou, Thiago, por que você acha que quebrou? Se você é um cara inteligente, na época e tal. Eu falei, não tenho dúvida, foram vários motivos, mas o principal é que eu era muito orgulhoso. Não buscava conselho, eu achava que sabia das coisas. Então Deus quebrou meu orgulho. Quando eu recomecei, aí eu fundei o Instituto Destiny, que graças a Deus temos até hoje aqui, firme e forte. Quando eu fundei o Instituto Destiny, eu falei, Deus, eu quero recomeçar minha vida, eu quero recomeçar minha vida profissional, mas dessa vez vai ser diferente, eu não vou cometer os mesmos erros da última vez. E eu eliminei o orgulho da minha caminhada. Se eu tiver que pedir conselho para alguém, se eu tiver que pedir perdão para alguém, não tem problema, a humildade tem que fazer parte da minha existência, tem que fazer parte da minha rotina. E muita gente pode perguntar o seguinte, Thiago, mas eu tenho 40 anos, dá para recomeçar? Eu tenho 50 anos, dá para recomeçar? Você está respirando? Está respirando? Enquanto a vida, há esperança. Recomeço não tem idade. Recomeço só exige uma decisão de dessa vez fazer melhor, não cometer os erros da última vez, estar com a pessoa certa na geografia correta e não negociar os princípios.